Hoje eu vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Criamos, né, Renê? Criamos. Eu começo com essa parte porque contra o Flamengo eu me lembrei do que René Simões falou. E será que ele estava tão errado assim? Será que a gente não achou que estava trazendo um jogador, um cara que seria líder do elenco, e trouxe, na verdade, o mesmo garoto mimado que saiu do Santos em 2013, só que mais velho e com menos físico? Vamos lá falar sobre Neymar e toda a notícia que circulou aí, toda essa situação do Neymar depois do jogo contra o Flamengo. Vou trazer aqui alguns momentos para a gente poder acompanhar também e falar sobre isso. A bomba explodiu. Sim, a bomba explodiu. Tá aqui a notícia no GE. Reclamações de Neymar irritam jogadores e dirigentes do Santos. Meio atacante expõe companheiros e comissão técnica na partida contra o Flamengo e aumenta a instabilidade do time na luta contra o rebaixamento. Direção descarta punição. Assim como também, né, o Neymar não foi punido lá atrás quando discutiu com o Dorival Júnior, Dorival bateu o pé e no fim quem foi mandado embora foi o Dorival. A gente precisa ter um olhar crítico, né? Vou trazer aqui os momentos, o texto todo da matéria, toda a reflexão sobre Neymar no Santos. Vou pedir só para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, colocar a sua opinião aqui nos comentários também. Isso ajuda bastante no nosso crescimento. Acabamos de bater 15 mil inscritos. Só agradecer a todo mundo que sempre acompanha aqui o canal Oriente Santista e dá força aí para a gente continuar sempre crescendo. Eu ia fazer só um vídeo hoje, ia fazer um outro amanhã também, falando sobre a partida, principalmente a expectativa contra o Palmeiras, mas aí, né, surge os bastidores aí dessa situação do Neymar pós-jogo contra o Flamengo e, óbvio, eu vou trazer aqui algumas coisas. O porquê que eu comecei com o René Simões? Porque me deu um certo gatilho. A gente falava muito sobre o Neymar desde pequeno, sendo paparicado, o cara que era sempre diferente, chamou atenção, foi sempre tratado como ídolo. E lá atrás, Luiz Álvaro, o nosso ex-presidente que faleceu, ele falou bastante também sobre isso, né? De que o Neymar tinha um caminho para ser um mito, para ser um ídolo brasileiro. E o Neymar caminhou sozinho durante toda essa era, né? A gente teve, por exemplo, Ronaldo acompanhado de Rivaldo, acompanhado de Ronaldinho, Romário e Bebeto. A gente teve sempre alguém junto para trilhar o caminho de ídolo brasileiro. Neymar trilhou esse caminho sozinho e eu acho que ele estar sempre muitos degraus acima de todo mundo no futebol brasileiro fez com que a gente criasse o monstro que René Simões falava lá atrás. Infelizmente. Vamos ser muito frio, tá? E entender que a gente torce para o Santos e não para o Neymar. E quem fala aqui é um cara que tem o Neymar como ídolo. Eu sempre tive o Neymar como ídolo no futebol. Não parte pessoal, eu admiro o profissional. O pessoal, eu não vivo com o Neymar. Então não tenho nem como dizer se a imagem que o Neymar passa como um pai, como um marido, como filho, eu nem sei se isso de fato é verdade. Eu não vivo com ele. O que eu sei é sobre notícias que aparecem em portais de fofoca. Mas sobre o jogador, isso a gente acompanhou em campo. As partidas todas que o Neymar jogou, a gente pôde assistir. Então, do Neymar profissional, a gente pode falar. E como profissional, sempre foi meu ídolo. Para mim, muito acima de. Assim, da geração dele, não tem ninguém que se compare a ele no futebol brasileiro. E ele ainda tem essa técnica. Porém, futebol não se faz só com técnica, se faz também com a liderança, se faz com representatividade, se faz com companheiros, é um coletivo. E ele falar na entrevista que o árbitro é ruim, chamando o árbitro de ruim no intervalo, no microfone, oficialmente, tentando intimidar o árbitro dessa forma, dentro de campo também, falando que a única forma do Santos fazer gol é se a bola chegar nele, se no terço final procurarem o Neymar. Todo o comportamento do Neymar durante o jogo contra o Flamengo. E antes do jogo, de ir depois, sem ir com a delegação, como se ele tivesse que chegar
por último, tivesse privilégios também fora de campo para concentrar menos, na hora de sair do jogo, sair antes, abandonar o time, todo esse contexto. Vamos lá para essa parte do vídeo, onde tem aqui o canal do Veloso, para leitura labial de alguns momentos do Neymar. Ganha um jogo de muita polêmica com o Neymar. Neymar sofre essa falta e tenta falar com o árbitro. Deixa eu falar com você. Porém, ele vai chamar o árbitro ignora, e na boa, isso é normal. O árbitro ignora muitos atletas, não é só o Neymar, tá? ignora. Neymar pede falta por causa desse lance e grita com o árbitro. Esse lance, inclusive, eu tava aqui na frente, né? Eu vou até voltar. Deixa eu me tirar daqui pra gente poder ver certinho aqui, ó. Deixa eu me colocar aqui pro canto pra gente poder voltar nesse lance, porque esse lance aqui pra mim foi falta, a reclamação era justa. Esse lance e grita com o árbitro. Pra mim é falta, mas ser falta não dá o direito dele ofender o árbitro e sair xingando. A partida. Ei, caralho! Lance de quase. Esse tipo de reclamação é muito assintosa e um outro jogador poderia receber amarelo por essa reclamação, tá? Gol do Neymar e ele pede desculpas pro goleiro do Flamengo. Pedir desculpa pro goleiro do Flamengo é demais, né? Mas Desculpa aí. Neymar tenta falar com o árbitro novamente, mas toma amarelo e chama ele de bosta. Eu não aí, ó. posso falar com você. Eu sou o capitão. Você é um bosta. Ele toma o amarelo e ofende o árbitro. 35 minutos do primeiro tempo. Ele levou o amarelo e mandou um palavrão. Nesse momento, se o árbitro tivesse que levar na risca, ele poderia sim expulsar o Neymar. Deveria? Eu acho que não. Mas você concorda que o Neymar corre o risco? Quando ele bate de frente dessa forma, ele corre o risco. Deu margem para isso. E ele, com a experiência que ele tem, não deveria correr esse risco. O árbitro que o Neymar chamou de arrogante na entrevista após o final do primeiro tempo fala pro jogador do Flamengo se afastar. Sai daqui! Ô rapaz, sai daqui! Neymar insiste novamente em falar com o árbitro da partida. Eu não posso falar com você? Hein? Faz as coisas certas. Faz as coisas certas. O Flamengo faz o terceiro gol e o Neymar culpa o Zé Ivaldo. E aqui nem foi culpa do Zé Ivaldo, tá? Foi culpa do Igor Vinícius. Mas tu é opção, cara. Você tem que estar como opção, pô. É você, cara. Ajuda! Ajuda! A bola foi atrás de você, pô. Finalzinho de jogo. Isso aqui é atitude de líder? Isso é atitude de líder? A atitude que ele teve com outros jogadores, com o Barreal, com o Guilherme, você pode até falar, tá? Que Guilherme não deveria estar no Santos, que Barreal não devia estar no Santos, que Tiquinho Soares, que Lautaro Dias, que... quem mais? Zé Ivaldo, Luan Pérez, Igor Vinícius. Você pode falar que todos esses não deveriam estar no Santos. Mas isso é a atitude de um cara que veste a 10 do Santos e a faixa de capitão? Eu não acho que os jogadores estão errados de reclamar da atitude do Neymar, não. Não acho mesmo. Jogo Neymar é substituído, mas ele não gosta. Pô, tirar eu, pô. Mas... Outra coisa, tá? Você pode ver que em diversos momentos os jogadores eles conversam em campo com a mão na frente da boca aqui, ó, para não pegar a leitura labial. Justamente para ficar aqui, como tá na câmera aqui, ó, você não consegue ver minha boca. Tá ouvindo meu áudio porque eu tô falando. Mas no campo eles põem a mão na frente para não ter leitura labial. Aqui ele não só fala abertamente, mas como gesticula para que a câmera pegue. Ele sabe que está sendo filmado. Ele é filmado desde os 10 anos de idade. Ele sabe que a câmera está pegando ele. É intencional isso aqui. Me tirar? Pra quê? Hein? A leitura labial é a do... Se inscreve lá no canal do Veloso, tá? Leitura labial, polêmica do Neymar contra o Flamengo. É um cara que faz dublagem sempre aí. E é um ótimo canal pra gente poder acompanhar também. Quando a gente não consegue, de fato, saber o que tá acontecendo, o Veloso traz aí algumas dublagens. É muito bom o canal dele. Agora vamos lá para o texto do GE, tá? Reclamações de Neymar irritam jogadores e dirigentes do Santos. O meio-atacante expõe companheiros e comissão técnica na partida contra o Flamengo e aumenta a instabilidade do time na luta contra o rebaixamento. Direção descarta punição. Neymar deixou de ser unanimidade no Santos.
o comportamento apresentado antes, durante e depois do jogo, como eu disse, antes, porque ele chega depois dessa concentração no Rio de Janeiro, durante a partida, como a gente viu, e depois, saindo do gramado, deixando o time sozinho, ele como capitão vai pro vestiário e não acompanha, e ironicamente o Santos faz 2 gols depois que ele vai pro vestiário, né? Irritou companheiros de elenco e dirigentes e gerou um incômodo no momento em que o Peixe luta para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão. Segundo pessoas ouvidas pelo GE, o entendimento é de que Neymar expôs os outros jogadores ao ridículo em diversos momentos, sem ajudar o time a reagir na partida. E como a gente viu, isso é verdade. Ele expôs o Barreal, ele expôs o Guilherme, ele expôs o Zé Ivaldo. E não é a primeira vez que ele faz isso dentro de campo. Não é a primeira vez. Inclusive, tem um momento em que o Santos vai sair no tiro de meta. O Neymar sai lá do ataque, volta até a área do Santos para bater o tiro de meta e sair jogando. Eu ouvi o Luxemburgo falando na TV e a gente que não viveu de fato o futebol, às vezes a gente não entende. Mas isso que ele fez é errado. Ele é o atacante, ele tem que estar lá na frente. É treinado. O tiro de meta é treinado. O zagueiro sabe em qual lugar do campo ele vai quebrar a bola. Se ele vai bater e vai quebrar lá na ponta esquerda, na ponta direita, e dependendo de onde ele for quebrar a bola, o atacante, o ponta, o lateral que subiu, ele sabe onde a bola vai chegar e para onde ele vai ter que cabecear para que a bola chegue ao Neymar. Ele não tá lá, ele voltou para receber a bola lá no tiro de meta. Como se eles não tivessem competência para sair com a bola. Isso também é expor o time ao ridículo. A leitura dentro de campo é de que o camisa 10 passa uma imagem de que seus colegas de trabalho não são suficientemente capazes de ajudar o time a escapar da Série B. Eu concordo com isso. Eu concordo que o Neymar é muito acima do resto e que os companheiros não são do nível dele. Uma coisa é isso ser verdade, outra coisa é o Neymar pegar isso aí e expor o grupo inteiro ao ridículo. Porque são esses caras que vão tentar tirar o Santos do rebaixamento. Como eu já falei aqui, não tem janela aberta, não dá para contratar outros caras. Então são esses aí. E se esses caras forem expostos como está sendo exposto, é simplesmente decretar o fim do Santos, o rebaixamento do Santos. Internamente, as reclamações são vistas como resolvidas ainda no vestiário e nenhum tipo de punição está prevista para o capitão para as atitudes do Maracanã. Lógico, o Santos não pode punir o Neymar, porque o Neymar hoje é imparável nos bastidores do Santos. A diretoria do Santos não tem moral alguma para punir o Neymar. A diretoria quer unir forças e evitar conflitos diante da luta contra o rebaixamento do Brasileirão. Deixa eu falar um negócio. Quais são os principais nomes hoje, se a gente puder apontar, 4 principais nomes hoje do Santos? Se falar de futebol no Santos, as 4 lideranças entre todas as áreas. Eu diria Marcelo Teixeira, que é o presidente, o gerente de futebol, que é o Alexandre Matos. Eu não vou falar Marcelinho, porque era para ele ser ele pode ser influente lá dentro, mas como cargo, tá? Como cargo. Vamos falar sobre cargos, tá? Presidente, Alexandre Matos, o líder da comissão, que é o Vojvoda, e o líder em campo, que é o Neymar. Esses são os pilares do futebol do Santos hoje. Na mesma semana, a gente tem o presidente mentindo na cara dura que não fez investimentos, que Tassiano não teve custo, que Tiquinho não teve custo, que o único investimento foi o Eurolacer, mentindo na cara dura, chamando o torcedor de idiota. Aí a gente tem o Vojvoda batendo de frente com a declaração, dizendo que não foi ele que trouxe o Bilal, em coletiva, batendo de frente com o presidente. A gente tem Alexandre Matos sendo grosso com o jornalista Felipe Camargo, mentindo na cara dura, dizendo que está há 2 meses no Santos e que há 3 estava no Cruzeiro. Alexandre Matos, se há 3 meses atrás estamos em novembro, outubro, setembro, agosto. Se em agosto você estava no Cruzeiro, você recebeu o salário de 2 clubes, porque você foi apresentado no Santos em junho, começo de junho. Inclusive, o senhor Alexandre Matos foi responsável pela venda do Luca Meireles e pelas compras de Adonis Frias e Alexis Duarte.
todas as contratações feitas por Alexandre Matos, nenhuma consegue ser titular no Santos. Nenhuma. Então fica muito difícil, né, Matos? Muito difícil. Mentindo na cara dura, chamando o torcedor de idiota. O único e breve contato que eu tive com você foi quando você falou comigo para limitar o nosso contato. Nem abertura para quem cobra o Santos você dá. E aí quando vai falar ainda quer ser grosseiro. Então baixa a sua bola. E o último é Neymar, que teve todo esse comportamento. Alguém tem esperança de que o Santos não vai cair quando todos os pilares estão em conflito? Neymar se desculpou com companheiros do vestiário. Se desculpou, mas depois na rede social vai lá e posta a foto do Kobe Bryant, né? Na maior arrogância possível. Principalmente por atingir alguns com um chute em um copo d'água ao sair da partida de domingo. A principal irritação do craque se direcionou para a arbitragem, conforme relatou até publicamente no intervalo do duelo. Ele gosta de falar de arbitragem, né? E aqui tá a linha do tempo em relação ao que eu disse, né? Neymar ficou fora contra o Palmeiras, seguindo orientações médicas. Ironicamente, não jogou no gramado sintético, no qual ele levantou bandeira contra. Não viajou com o time de São Paulo para o Rio na sexta-feira e apresentou-se apenas no sábado. Ele não viajou com o time, chegou um dia depois. O Santos disse que ele fez atividades programadas. Só que a regalia, aliás, foi autorizada pelo Santos. Também ausente contra o Palmeiras, o zagueiro Luan Pérez, por exemplo, se reapresentou na sexta. O Luan, que também, assim como o Neymar estava fora, se reapresentou na sexta com o grupo, e não no sábado. No domingo, em campo, Neymar apresentou uma irritação avaliada por pessoas ouvidas pela reportagem como totalmente fora do comum e exacerbada. Corretamente, né? Capaz de minar a confiança dos próprios companheiros no jogo. Se você olha para o seu ídolo, seu capitão, seu líder, a maior entidade do Santos desde Pelé, dentro do campo, do seu lado, te pressionando, você, cagão como é, porque jogar no Santos hoje só tem jogador desse nível. Se você tem um mínimo de competência para tentar acertar um lance, a sua chance de acertar vai diminuir lá para baixo porque você não está mais confiante. Se a gente depende de jogadores como Guilherme, Lautaro, Barreal, Roleiser para acertarem uma finalização no gol, e a gente sabe que a chance deles errarem é muito grande, e aí o Neymar, ao invés de ajudar, atrapalha, fica muito difícil. Mas muito difícil. Bastante incomodado com o time, o capitão reclamou em vários lances, como num ataque quando o Barreal não tocou a bola. Em outro momento emblemático, correu do meio-campo até a área de Brasão para cobrar um tiro de meta, tocando para Zé Ivaldo, que chutou para frente em vez de tabelar. Zé Ivaldo, aliás, também recebeu cobrança dura de Neymar, depois de vacilar no lance que originou o terceiro gol do Flamengo. Desculpa, eu não vejo vacilo do Zé Ivaldo. Com toda a limitação que o Zé Ivaldo tem, quem errou foi o Igor Vinícius. Não dá pra vacilo do Zé Ivaldo. O Igor tocou forte demais de esquerda, errado. Pô, pelo amor de Deus, não é possível isso. O técnico Juan Pablo Vojvoda foi mais uma vítima da ira do jogador que saiu reclamando e questionou a substituição. O argentino usou a entrevista de domingo para minimizar o fato. Depois de deixar o campo, o atacante preferiu descer os vestiários em vez de acompanhar o time em campo. Ah, mas o destino, né? O destino é um negócio... Sem ele, o time fez 2 gols, mas não conseguiu empatar. No dia em que Neymar diz na entrevista do intervalo do jogo que a única forma do Santos fazer gol é se no terço final procurar ele, nesse mesmo dia, 30 segundos depois dele ir pro vestiário, o Santos faz 2 gols sem ele em campo. Lembra do Chiquinho Soares? Ah, de 2 bolas, uma eu faço. Ele teve, no jogo seguinte, 2 bolas dentro da área, na cara do goleiro, com o goleiro caído, e ele conseguiu errar. Destino implacável. Implacável. A arrogância do Tiquinho naquela entrevista e a arrogância do Neymar nessa entrevista. Mas assim, a resposta do destino veio muito rápida, né? É muito rápida. Neymar tem jogado pouco na principal competição do ano, fez 15 partidas.
mas ficou de fora de 17 no Brasileirão. O Peixe não contou com ele em mais da metade do campeonato. Aqui tem todo o restante na situação e tal, né? Sobre as entrevistas, todo o contexto, né? Todo mundo tentando passar um pano. Precisamos ser sinceros, né? Infelizmente, não deu certo. Não é cedo para bater o martelo. Para mim, hoje, tá? O Neymar tecnicamente é muito acima. Mas muito acima. Os números com o Neymar em campo são melhores. Eu concordo que os números com o Neymar em campo são melhores, mas os números com o Neymar em campo não são suficientes. Para salvar o Santos do rebaixamento, não são suficientes. O protagonismo hoje, ele precisa estar na mão do Vojvoda e dos garotos do Santos. Tem que ser o Souza, tem que ser o Bom Tempo, tem que ser o Robinho. E se não colocar o Neymar, vai por quem? O Neymar pode sim estar em campo, mas ele precisa estar no banco. Banco de reservas. Para estar ali junto com o grupo, no lugarzinho dele e de bola bem baixa. Para ele entender que ele não é maior que o clube. Para os jogadores em campo entenderem que eles podem sim jogar sem o Neymar. E aí depois o Neymar entra em campo para continuar, para ele ser uma continuação do trabalho. E não ele ser o trabalho. Não foi à toa que sem o Neymar, Robinho puxa a responsabilidade, Bom Tempo puxa a responsabilidade, que outros jogadores conseguiram jogar. Eu acho que a gente tem que acordar. Chega, né? Acho que chega. Depois de toda a repercussão que aconteceu, acho que já deu. Tira a faixa de capitão do Neymar. Dá na mão do Zé Rafael, que tem experiência, que tem costas largas. E dá o protagonismo para Vojvoda e os garotos. Chega de se apequenar pro príncipe mimado. Acho que chega. Se inscreve, deixa seu like, comenta aí o que você acha. Um abraço. Tchau, tchau.